Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a como fazer o cálculo de pingadeira. Então fica aí comigo. Fala pessoal, eu sou o Douglas dos Santos do treinamento Promob Sem Frescura e eu vou estar mostrando para você nesse vídeo a como calcular as pingadeiras de granito. Então aqui eu vou te mostrar dois cenários. O primeiro cenário é quando você monta o móvel primeiro e vem a pedra depois do móvel instalado. E o segundo cenário é quando a pedra já está instalada no local. Aí o móvel vem depois da pedra. Então nesse primeiro cenário, como eu já tenho o meu móvel, o que é que eu vou fazer? O que eu tenho que considerar? Muitas pessoas vão passar a medida de pedra para o cliente. E qual que é o erro que o pessoal comete muito? Eles vêm e deixam a pedra no mesmo tamanho do móvel, o que não pode, que ficaria alinhado aqui na lateral, o que não pode acontecer. O que seria as pingadeiras de granito? Seria nada mais, nada menos que um avanço na lateral e na parte frontal do granito, que seria para evitar a queda de água, ter uma margem também para se trabalhar junto com o móvel. Então, qual que é o recomendado para fazer uma pingadeira de granito? Se no seu caso o móvel já estiver instalado, você pode considerar uma pingadeira de 15 a 25 milímetros das suas bordas. Ou seja, eu vou deixar nas frontais 20 milímetros e 20 milímetros. Então aqui pode ver que ele já tem uma borda para se trabalhar. E na parte frontal, qual que seria o recomendado? Como na parte da frente, geralmente a gente tem os puxadores, dependendo do tipo de puxador que você compra, você pode estar considerando uma média de 20 a 30 milímetros para frente. E 30 eu ainda acho muito. Mas por efeito que nem aqui, eu tenho a minha lateral com 57 e para eu passar para o graniteiro, eu posso arredondar ela para 60. Porque 60 de profundidade já é um tamanho padrão de pedra. Então aqui eu já considerei a minha pingadeira de granito com 20 milímetros na lateral e 30 milímetros na frente, somente para eu arredondar. Porque daí, dependendo do modelo do meu puxador, vou colocar um puxador aqui. Então, ó, imagine se o meu granito fosse alinhado com as portas. O que iria acontecer? Às vezes o cliente vem lavar uma louça, alguma coisa, ou mexer no cooktop, no fogão, e ele pode estar esbarrando nesses puxadores, o que ele pode estar se machucando também. Então esse também é mais um dos motivos para você deixar uma pingadeira para o seu granito. Aí aqui eu vou colocar uma cor e considero um frontão também. O frontão não tem medida correta para você seguir. Esse vai de acordo com o que for conversado com o cliente. Aí aqui você considera a cuba e o cooktop. E aqui já está considerado meu cooktop e minha cuba. O que acontece muito também, o pessoal pede o local onde eles precisam recortar para os eletrodomésticos. Então sempre passe a medida do eixo da modulação, sempre do centro aqui, da sua cuba e do seu cooktop, que seria o eixo do meu módulo, do forno e o meu módulo da pia. Então sempre passe pelo eixo. Então esse seria o primeiro caso. No segundo caso, como o cliente já tem o granito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adaptar o meu projeto ao granito do cliente. Por exemplo, aqui no primeiro caso, eu tenho um granito de 60 centímetros de profundidade. No meu segundo caso, eu já tenho um granito de 65.
O que acontece muito nas lojas de planejados é que a modulação às vezes não consegue fazer com 65 de profundidade. Eu vou colocar um módulo aqui para estar mostrando melhor. Por exemplo, se eu alinhar minha modulação, pode dar uma olhada na frente no tanto de pingadeira. Aí o que seria o correto você fazer? Se a sua loja não é editável, que nem no meu caso aqui, a minha modulação já é totalmente editável. Então eu consigo estar ajustando o meu projeto. Eu posso aumentar na profundidade para estar mexendo na minha pingadeira, tá diminuindo aqui. Que nem é 65, eu posso deixar com 62 de profundidade para estar trabalhando um pouco na minha pingadeira. Só que se no seu caso não for dessa forma, você joga, por exemplo, a sua modulação. Vou jogar um gaveteiro aqui. Aí pode ver. Aí aqui seria o módulo que você iria construir com painel, isso em loja de planejados. E aqui você teria que afastar a sua modulação. Ou seja, você teria que dar um acabamento aqui atrás, colocar algum barrote, alguma peça para estar fazendo a fixação aqui. Ou até mesmo colocar pezinho metálico ou pezinho plástico para estar avançando o seu módulo para frente. Aí no caso, para não ficar os pezinhos aparentes, o cliente fecharia em granito essa base. Aí aqui eu vou adaptando o meu projeto ao tamanho do meu granito. Lembrando também que nas partes laterais eu tenho que ter a minha margem para eu estar trabalhando de pingadeira. E aqui pode ver, ó, eu posso estar aumentando essa modulação. E assim eu vou trabalhando com os meus módulos. Vai ter casos que você não vai estar deixando 100% alinhado por conta da modulação da sua loja. Então tem casos que não tem muito o que fazer. Aí você tem que explicar para o seu cliente certinho que vai ficar desalinhado, para não ter problema na hora que for montar e o seu cliente não gostar. Então o ideal é você avisar previamente do desalinhamento. E o que pode acontecer também, às vezes no caso da sua modulação, não pode ter espaço para pingadeira. Pode ver, aqui eu considerei 20 milímetros desse lado. E dependendo do tamanho da minha modulação, não deu essa pingadeira. Aí no caso, o que você faria? No meu caso, a minha modulação é editável, então eu posso diminuir essa modulação. Mas no caso, dependendo das lojas, o que acontece? Ou você diminui, dependendo da loja, em 10 centímetros, diminuir uma modulação na largura, aí ficaria com uma pingadeira muito grande. Por exemplo, se aqui tá 30, ficaria com 20. Aí pode ver, ó. Iria ficar uma pingadeira muito grande. Eu teria que fazer a distribuição dessa modulação. Eu agruparia tudo e centralizava. Eu deixaria meio a meio. Aí, queira ou não, iria ficar uma pingadeira um pouco grande. Ou eu aumentaria um pouco mais esse forno para estar fazendo essa distribuição, e mesmo assim não ficaria 100% alinhado. Ou outro caso que daria para você fazer, se a sua loja permite, você manteria a pingadeira. E vamos ver quanto sobraria. Ó, 264 sobraria se eu deixasse 20 de pingadeira aqui
e 20 aqui. Então poderia ajustar com a minha modulação com 26. Aí eu pegaria o módulo de 30, que no seu caso viria um módulo de 30, e pediria para o pessoal ajustar na obra isso aqui. Na obra ou na marcenaria, seja onde é que você trabalha. Aí ele faria esse ajuste. Não é o ideal, tá? Mas que nem no caso, dependendo como for o seu projeto, essa seria uma das soluções para não ter uma pingadeira tão grande e nem avançar esse painel na lateral. Então você tem que fazer bastante essa distribuição, olhar bem em relação aos eixos para não fugir muito do eixo do cooktop, da cuba. Agora, se você já tem, se a sua modulação vai primeiro que o granito, você pode determinar isso daí para o seu cliente, tamanho de pedra certinho, com as pingadeiras necessárias. E se você quer saber mais sobre móveis planejados, aqui embaixo eu vou deixar um e-book gratuito para você estar baixando ele, onde eu conto para você os princípios básicos de como entrar no ramo de móveis planejados. E eu fico por aqui, um forte abraço.